E a gente se vê daqui a pouco, daí a gente conversa sobre a última viagem, que é o ponto que vocês leriam para hoje, e mais esse conto, uma história de amor, tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal. Sim, meu pai é vivo. Até mais.
pessoal adorou lá. Aí eu tinha feito um de sorte. Pessoal, boa noite de novo. Conseguiram terminar de ler? No, Gabriela. Gostaram desse aqui? Gostaram dos 2 contos? São bem legais, né? Bom, o que era para ler para casa, ele é um pouco mais extenso, ele tem uma estrutura um pouco mais trabalhada. Eu vou falar sobre ele com um pouco mais de detalhes, né? Que chama Última Viagem. Ele é baseado numa experiência real, tá? Do meu pai, uma viagem que ele fez entre Londrina e Toledo, em 1970, como repórter, tá? Da Folha de Londrina. E realmente aconteceu quase tudo isso que aconteceu, que ele relata aí. Ele vai registrando impressões que ele teve mesmo. Claro que tem a criação literária, que parte da imaginação dele, mas tem tudo essa impressão que ele pega e ele vai registrando ali, né, na literatura. E esse é um ponto que eu falo que é um ponto sobre heróis. Tá? Então, tem um grupo de heróis ali, tem 2 heróis principais, um outro grupo de heróis, que faz uma jornada. E essa jornada é importante para um deles, né, que é profundamente transformado. Então, esses heróis quem são? O motorista e o cobrador, que são os 2 heróis mesmo, heróis do volante, que a gente chama, né, que enfrentam todo aquele barro e aquela chuva e todos os perigos e as pessoas ruins e mesquinhas que eles vão encontrando no caminho e que eles, inclusive, vão transformando, né, com a sua coragem, com a sua bravura. A gente tem uma freira alemã, tá? Inclusive, nessa versão que eu mandei para vocês, eu fiz questão de manter o sotaque dela, que meu pai tirou, né, na versão mais nova, porque Londrina tem essas 2 imigrações, japonesa e alemã, no norte do Paraná. A imigração alemã é principalmente por causa de religiosos que foram para lá. Italiana, holandesa. E daí lá em Londrina, principalmente, tinha muito padre alemão, freira alemão. O padre que me batizou era um padre alemão. Padre que me dava aula? Ele foi professor da Fernanda, professor de biologia. E essa freira vai ser muito importante. Para quem já leu, viu, sabe como é. Tem o peão. E esse peão alegre, sorridente, esse peão negro, alegre, sorridente, grandão, ele é quase que infantil até, ele tem um jeitão até de criança. Esse peão, o meu pai conheceu assim, muito bem essa pessoa desse peão, que chamava Nego 2, tá? Inclusive está no outro ponto, está revelado o nome dele. Esse peão ele se repete em várias histórias do meu pai, porque ele é alguém, uma memória afetiva muito forte no imaginário dele, no coração dele. E ele reflete mais de vários outros peões que meu pai conheceu lá na pensão da avó, né? Só que esse Nego 2, que não tem esse nome ele é só o peão, ele também é um dos heróis muito fortes aí. Tem o Homem do Paletó, que é um anti-herói, né, que depois se transforma. Nós temos o casalzinho, que é meio chato ali, meio piegas, mas eles têm uma participação importante. Né? Tem o japonês, e esse japonês, todos esses aí que meu pai, esses principais, todos eles existiram de verdade, tá? Meu pai retratou quase que uma pintura deles. O japonês que não sentia cheiro, tá? Que foi dormindo a viagem inteira. E aquela senhora, né, que era uma mendiga, que vivia na rua, por opção dela, com as suas 2 crianças, e ela tem, essa que tem um pouco mais de problemas ali. Porque a gente vê que ela vivia por opção dela, e ela não queria saber se as crianças queriam ou não viver na rua, né? Isso fica meio... Ali no fim isso mostra. O japonês oferece emprego para ela vira a cara, não quer saber de trabalhar, ela quer viver na rua com total liberdade, sem ter que pagar conta nenhuma. Né? Só que as crianças pagam por isso junto com ela, então ela tem uma responsabilidade sobre isso. Então ela não é exatamente uma heroína, ela é uma anti-heroína também. Né? E ela não passa por muita transformação, não. Ela termina do mesmo jeito que ela começou. Só a parte física dela que muda por causa da caridade da freira. Então, assim, gente, esse conto ele vai tendo algumas partes. Tem o primeiro trecho, então é um ônibus que sai de Londrina para Toledo,
E a gente vai ver, eu fui ver a distância, são 5 horas de viagem, 5 horas e meia. Tá? Só que a gente está falando de 1970, ônibus pinga-pinga, aqueles ônibus que entrava gente com porco, com frango. E frango não é frango morto, é frango vivo, tá? Aquele varal de galinha viva, pendurado. Com porco, com enxada de esterco. Naquela época as pessoas fumavam dentro do ônibus, era normal, não tinha, fumava, jogava bituca no chão, cuspia. Então entrava aquele espião embarreado, cheio de bota cheia de cocô até a canela, de esterco. Então era aquela coisa, e era um ensaio de gente. Tá? Então essa viagemzinha que demorava, assim, primeiro dia vai parando, sai 9 horas da manhã até chegar em Maringá. Né? Na verdade, eles vão até Campo Mourão. E quando eles estão para sair, o motorista já se benze ali na saída, né, porque ele quase atropelou um aleijado, né, um sujeito que não tinha as pernas. E daí eles estão saindo, aparece a mulher batendo na porta, e daí ela entra, e daí, assim, nessa viagem tinha essa mulher, e ela fedia, assim, ela e os filhos, né, uma filha deficiente também, que pisava torto, toda tortinha, um menino pequeno de colo, e eles fediam urina podre, como meu pai fala ali. Daí o pessoal fala que era o ar, que dava para cortar o ar com uma faca, tão pesado. Tá? Então eram aquelas pessoas que não tomavam banho há muito tempo, que estavam ali com aquela mistura de suor, com urina, aquela roupa encarniçada, sabe? Aquele fedor muito, muito grande, e as pessoas começam a ficar, a freira, no começo ela fica ali atrás, bem, né, forte, assim, né, exercendo a sua virtude da fortaleza, feliz por estar sofrendo e tudo, aí chega uma hora que ela não aguenta e vai para trás também. O peão tira sarro dela, o peão tira sarro dela, ela olha pro peão murcha, né? E vai que ele entra e sai. Essas pessoas são as que ficam até o fim, né? Esses 11, os dois, motorista cobrador e mais essas outras pessoas que ficam até o fim. E daí vai um entra e sai, o pessoal começa a pedir para o motorista mandar descer a mulher, não, desce, manda embora, bota para fora, bota fora. O motorista fala, não responde, não bota para fora, né? Até porque ele fala que uma vez ele quis botar para fora um sujeito que estava sujo de esterco, de porcada, né? E daí deu reclamação na companhia, o pessoal ficou contra ele quase foi demitido. Então ele fala assim, motorista, a gente analisando um pouquinho, ele é um sujeito um pouco mais experiente, né, jovem, mas um jovem lá dos seus, vamos dizer assim, dos seus talvez 26 anos. Lembrando que em 1970, um homem de 26 anos era um adulto que não tinha nada de cara de moleque, que hoje tem. Né? O cobrador provavelmente era um cara de uns 20 anos, 20, 21, mais novinho, né? Namorador, né, paquerador, queria chegar logo para ver filme de amor no cinema, né, que era cheio de mulher, ele paquera a mulher da lanchonete, ele ficava de olho em todas as meninas que entravam. Então era mais jovenzinho, mas os dois estavam ali na faixa de seus, um com 20, o outro já com uns 25, 26. Já eram adultos. Os dois, ele era no caso ele era solteiro, o motorista. Mas era normal o cara já ter uns 3 filhos. Então, vamos lá. Então, o cobrador, ele já tem uma experiência ali, mas ele vai vendo, cada vez que ele se impressiona com alguma coisa, ele fala assim, não viu nada, você não viu nada. O motorista está acostumado com aquela vida, com aquela linha que era complicadíssima, né, que ela queria entrar e sair de gente estranha, de situações absurdas que vão acontecendo, né, e a cada situação absurda que alguém se impressiona, ele fala assim, não viu nada. Mas, enfim, esse primeiro trecho até Campo Mourão é complicado, o pessoal para comer numa lanchonete de estrada lá, e daí inclusive tem Acho que eu parei lá. aquela lanchonete suja, feia, triste. Então eu parei lá mesmo. Ali por volta de Campo Mourão. Deve ser no Tio Patinhas. A Fernanda falou que deve ser no Tio Patinhas. E daí a mulher da lanchonete pega e dá um monte de doce ali de bala para mendiga, e daí fala assim, nossa, que bonita a caridade dela, né? Daí ela fala que ela só deu bala para se livrar logo dela. Então,
é uma caridade por assim, por um interesse mesquinho, mas gente, é importante assim, porque não deixa de ser uma caridade, tá? Isso tem valor inclusive teológico. Ele vai falar disso. Pessoas que fizeram esse tipo de atitude, falando aí um pouco mais de né, quem acredita na, no catolicismo, livraram-se inclusive do inferno por causa desse tipo de caridade. Isso, mas é uma outra conversa. Mas enfim, aí ele tem esse trecho, né, tem essa. E assim, a mulher ela vai fumando um cigarro atrás do outro, ela vai fumando bituca, ela pega a bituca do chão, vai fumando uma atrás da outra. Então ela tem essa repugnância nos próprios gestos dela, na maneira dela com as crianças, que ela é meio estúpida. Né? O japonês oferece bolacha, a mulher manda a menina pegar, aí fala assim, ó, o menino também é filho de Deus, cata metade das bolachas do japonês. Então você vai vendo, por isso que eu falo, eu incluo isso no neorrealismo, que tem essa crueza, né? Porque é um tipo que meu pai conheceu, né? Porque é uma pessoa que foi criada naquela crueza, naquela. Só que em determinado momento ela fala, eu já vi muito cinema, já frequentei muito cinema. Então ela teve um outro tipo de vida, mas ela optou por viver na rua. Você vê que é uma pessoa que optou pela não dignidade. Tá? Então é estranho a gente pensar. Né? Mas enfim. Aí ele chega numa encruzilhada. E daí essa encruzilhada que é o ponto, vamos dizer aí, que vai começar as coisas mais absurdas. Porque ele fala assim, ó, ou a gente vai eu pego a estrada da direita e a gente pega 100 quilômetros a mais pela estrada de asfalto, né? Ou eu pego da esquerda e a gente vai pela estrada de terra até Toledo, só que vai chover e periga a gente não periga ficar na estrada. Ninguém responde nada. E é engraçado, quando você não assume responsabilidade pelas coisas, alguém vai assumir por você. Então o motorista fala assim, então tá bom, eu vou pela estrada de terra. Quer dizer, quando você não assume algo, alguém vai assumir por você, alguém vai escolher por você. Então, né? E daí ele tem que parar, já para colocar corrente no pneu. Daí a pouco chega a professorinha, né, a professora, que daí os dois começam lá com molecagem, começa a bater no outro. Os dois começam a virar uma quinta série ali, o motorista e o cobrador, porque os dois têm interesse no tal do professor, né? Principalmente o cobrador. A professora jovenzinha, tudo. E daí começa, primeiro atoleiro, segundo atoleiro, terceiro atoleiro. Eles vão atolando um atrás do outro, gente, porque eu já falei, a gente leu Encalhe dos 300, foi o primeiro conto que a gente leu, acho que foi o terceiro, né? O primeiro foi a maior ponte do mundo. Não, o Encalhe dos 300 é o melhor, e o Encalhe mostra essa questão da terra vermelha encharcada, e alguns de vocês falam que conhecem essa terra do norte do Paraná. Então, choveu na terra vermelha, gente, pode ser Gramado, você vai atolar. Chora, Paulista. E você vai atolar, você vai ficar chora paulista, né? Que o paulista ficava com o pé preso na lama. Você vai começar você tá de bota, sua bota vai virar uma bola de barro. Chora paulista é um estribo de tirar o terra, o barro. E daí o primeiro atoleiro, o motorista vence, né? A terra não está tão molhada assim. Então ele consegue, ele faz toda a manobra lá, ele fica se mostrando para a professora, né, se exibindo, e vence. E ele fala que ele já venceu vários daquele. No segundo atoleiro, o pessoal tem que descer, e o primeiro que se dispõe é o peão, né? O peão vai lá e fala, não, eu vou, tal, ajuda. O cobrador fala assim, o doutor não vai ajudar, né? Que é o homem do paletó, que é muito mal-humorado, mal encarado, né? Ele tem aquele jeito meio nojentinho, no restaurante ele vai, ele fica escolhendo comida ali, todo. É um cara mais nojento, mais, né, mal-humorado, fica bravo, que eles ficam fazendo gracinha. Oi? A Fernanda falou que ela é um. E ele fala não ter obrigação. Aí chega um atoleiro que eles têm que chamar o trator. Ele fala assim, daí ele tem que fazer vaquinha para pagar, porque o trator ali meio que são explorados, né? É o menino com o pai dele é dono da venda, e dono do trator. Daí eles vendem o Guaraná e assim, eles cobram um preço absurdo para tirar o ônibus atoleiro, o trator, recebe adiantado, tem que fazer um rateio e uma vaquinha para o pessoal do ônibus, o cara do paletó fala que não dá nada, que não é obrigação dele, é a companhia que pague. Enfim, o cara vai... e logo em seguida eles caem em outro atoleiro,
E o moleque vai lá com o ônibus de novo e fala assim, eu cobro por vez. A ordem do dono. Quem que é o dono? O dono é meu pai. Vocês acabaram de tomar um Guaraná na vida dele. Aí o pessoal vai ficando enraivecido e injuriado, e daí manda o moleque se catar e vai, vamos nós mesmos pegar. Então, daí, esses são os heróis, pessoal. Porque daí o que acontece? Está pertinho da cidade. Tá? Deixa eu ver se é isso. Já está perto da cidade, mas, né, na verdade não está perto de Toledo, mas está perto de uma cidade onde aí desce um monte de gente. Aí o que as pessoas fazem? Elas simplesmente abandonam o ônibus e falam assim, eu vou a pé. E o peão fala assim, pô, o pessoal pelo menos podia ajudar a tirar aqui desse outro atoleiro, né? Que vai atolando uma vez atrás da outra. Aí o motorista fala, as pessoas são, gente é assim. Enfim, eles vão, conseguem tirar do outro atoleiro, até o homem do paletó que acaba ajudando aí, acaba se sujando todo. Né, lá, aí passa mais um pouquinho, acabou o atoleiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atoleiros, vão indo, fura o pneu. Já é 4 horas da tarde, escuro, o dia está escuro, o céu está totalmente cor de chumbo, as nuvens negras, escuro. E o homem do paletó falou, não, porque eu tenho compromisso. Eu falo assim, daí o motorista fala assim, e eu com isso, né? E daí, essa parte, quando fura o pneu, para mim é o momento assim, mais sublime do conto. Tá? Porque o que acontece? Você pega para mim? O motorista fala assim, a gente vai demorar, se vocês quiserem descer, né? Porque o cheiro, aquele cheiro de carniça, de urina podre, estava lá. Né? O povo estava não se aguentando. Aí a freira desce e ela é muito esperta, né? Com um jeitinho. Ela tá vendo que aquela mulher é uma mulher arisca, ela tem um jeito, às vezes, até de bicho aquado, arisco, né? Bravo. Ela fala assim, nossa, que menina bonita, posso pegar no colo um pouquinho? Né? Você pega a menina no colo. Assim, E daí ela pega a menina no colo e fala, que linda, posso dar uma voltinha com ela? Porque o motorista falou assim, olha, irmã, se a senhora quiser beber água, tem uma bica ali. É uma bica, uma fonte que sai de um monte mesmo, né? É uma fonte de água limpinha, escorrendo ali. O pessoal bota um tanto, assim. Ela vai chegando, a mulher vai sabiada indo atrás, meio bravo, o japonês não, acho que o peão e o homem do paletó indo junto. É um cano, tem um cano saindo, né, da mina. E daí ela pega e começa a dar, e fala assim, olha, vou dar um banho na menina, tudo. Aí começa a dar um banho na menina. Daí o peão já tira um sabonete do bolso, né, que ele fala assim, quem não tem onde morar tem que estar sempre prevenido. Então, você vê, era o pouco que ele tinha, ele pega e dá. Inclusive, o que ele faz lá, na verdade, não tinha tão pouco assim, tá? Porque ele tira um maço de dinheiro lá para... E o peão é aquele bicho, assim, ele é extremamente caridoso e desapegado, né? Então, ele tira aquele maço de dinheiro para pagar o trator lá, o cara falou, não, é muito... tudo bem, eu tenho outros bolsos. Porque, gente, peão da época do ouro do café, eles ganhavam massas e massas e massas de dinheiro. O problema é que eles gastavam numa noite só que eles ganhavam em um roçado, assim, em uma colheita eles gastavam numa noite só. Né? A gente vai falar disso na próxima história, inclusive. Então ele fala, não tem outros bolsos. Mas assim, é o sujeito que ganhava vida lá na dureza, no trabalho pesado, e não pensa duas vezes em dar o que ele tem no bolso, dar o que ele tem ali para ajudar. Então ela começa a dar banho na menina, né, pega as roupas da menina, aquela roupa não dava nem para reaproveitar, joga fora, e dali, o que acontece? As pessoas vão se sensibilizando com aquela situação, e elas não começam a ajudar só porque vai tirar o cheiro de carniça, não, porque elas veem a situação daquelas pessoas extremamente pobres, extremamente, sabe, embrutecidas mesmo, né? Uma situação muito assim degradante, e começa a ajudar, e sem falar nada. Então o peão deixa o sabonete, né, o casalzinho vai lá e deixa roupas novas, alguém vai lá, a freira vai, busca um cobertor, as pessoas do ônibus vão dando coisas para essa família. Então, dali a pouco, a freira já lavou a menina, está dando banho no menino, a mulher também está tomando banho, ela está, né,
Dali a pouco as duas estão dando risada, a risada está chegando lá no ônibus, né? Ela pede para os homens se retirarem, né? Para ela, que daí a mulher vai tirar a roupa, tudo. Mas o que é interessante? O homem do paletó pega e dá o paletó dele para enrolar o menino, né? Que das 3 pessoas que tinha ali, naquela família, era o mais vulnerável de todos, porque ele era uma criança de colo. Tá? Então você imagina, um menino de rua, né? Judiado, ali com fome e tudo, e ele é a mais frágil. Né? Aí você pensa assim, você pensa no menino Jesus. Tá? A criatura mais frágil, mais... Né, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra, mas assim, é frágil mesmo, sabe? E ele vai lá e dá o paletó dele pro menino, sabe? Então ele quebra aquele egoísmo dele, aquele mau humor, sabe? Aquela mesquinharia, aquela mesquinhez dele, naquele ato de caridade tão sincero que ele tem. E é um ato de caridade sincero mesmo, não é interesseiro. Né? Porque ele olha pro menino ali, tremendo de frio, e enrola ele no paletó, sabe? Então, para mim, esse é o momento mais sublime, porque aquelas pessoas que estão ali, aquelas poucas pessoas, se unem num ato de caridade, né? Pelas pessoas que mais estão precisando. Tá? É diferente daquele padre do conto da semana passada, dos cães de guerra lá, dos cachorros de guerra, que ele estava ali só para se promover, né, ou para fazer bonitão, porque ele larga logo, se enterra lá e vai embora para cuidar da vida dele. Né? Então, são pessoas realmente, sinceramente, preocupadas, não só não em se livrar do mau cheiro, mas em melhorar as condições de vida daquelas pessoas. Então, a freira é a grande heroína aí, né? É a principal heroína, porque é ela quem se move e comove os outros. Então, a caridade move as pessoas, ela muda as pessoas. Então, a caridade da freira mudou todas aquelas pessoas do ônibus e mudou, inclusive, quem mais precisava ser mudado, né, que era aquele cara egoísta, que só estava pensando no seu compromisso às 8 horas da noite e tudo mais. Tá? Ela não conseguiu mudar aquelas pessoas, mas, como a Fernanda falou, ele não sabe o que elas passaram para chegar o que aquela mulher passou para chegar naquele estado, né, de tanta brutalidade, de tanta animalidade mesmo, né? Tá ali uma coisa quase animal. Tá? Pode ser uma doença mental, uma violência, uma tristeza na vida. E daí, segue viagem. E daí agora vai ser a hora do homem do paletó voltar a ficar ranzinza. Por quê? Ele chegou numa ponte, um caminhoneiro desviou de uma carroça e emborcou na ponte. E a gente já viu o caminhão emborcado em ponte, pessoal, porque a gente morou numa região rural e tinha que atravessar uma ponte. Tinha 2 pontes. Se uma alagasse, a outra também, a gente ficava ilhado lá. Então o caminhão emborcou na ponte, né, a ponte era asfalto, mas estava tudo liso, deslizando de terra, e daí não tinha como fazer. Ia ter que ir mecânico, então ele falou, mas eu vou ter que voltar, pegar uma balsa e são mais 50 quilômetros. E o homem disse, não, mas eu tenho compromisso. Aí o motorista respondeu, deve ser por isso mesmo. Né? E daí, já está anoitecendo, já está escuro, eles vão para a balsa, só que assim, a balsa, quem já andou de balsa sabe como é que é, ela não sai, ela não tem horário para sair, ela sai quando enche. Enquanto não enche, o cara tem que completar todo mundo, senão ele fica fazendo viagem à toa. Não sai. Então o cara dá um sinal de luz lá, fala, faltam 3 carros. Ele pisca 3 vezes, faltam 3 carros. Aí o cara fala, mas e daí? Tem que ir, eu tenho compromisso, o problema é seu. Aí eles vão jantar num casebre, né, que o cara já chega, o cara do paletó, chega vindo com nojo. Né? E estão lá comendo peixe do rio, é um casal pobre que vive ali, eles, né, tem tudo improvisado, bar na sala, tudo meio com caixotes, só que a comida é muito gostosa. Né? E meu pai, quando vai descrever refeição, ele descreve com muita minúcia, muita precisão, ele tem muito talento para descrever refeição. Então era um peixe que eles puxavam da espinha, assim, as espinhas que pareciam agulhas de tricô, né, que eles vão puxando a carne daquele peixe de rio. Eu não gosto de peixe de rio, mas tudo bem.
Mas o cara vai pegando com nojo, assim, de repente ele tá roendo igual o resto do pessoal, né? E aí eles começam a confraternizar. Porque, engraçado, o peão vai lá e pede pinga, era pinga de alambique, de barril, amarelinha, né? E ele fala que desce como mel. Aí o sujeito pede cunhaque, não tem. Pede uísque, não tem. Pede vinho, não tem. Fala, o que tem? Ah, tem pinga. Ele toma pinga junto com eles, né? Aquela pinga de barril amarela, tudo. Fica alegre, fala bobagem, começa... Né? Daí tinha uma hora que ele começa a chorar, porque ele perdeu o compromisso, que a vida dele estava perdida. Só que a gente vê que ele fazia essa viagem toda semana, porque ele fala assim, toda semana esses dois aí. E daí ele acha que aquele compromisso que devia ser um negócio muito importante que ele tinha, ele perdeu o compromisso aquele dia e ele entra num desespero de ansiedade ali, que ele acha que a vida dele acabou. Só que daí o peão fala assim, meu irmão, 8 horas já foi longe, esquece, né? Vive a vida. E daí ele pega e lá e confraterniza com o pessoal, quem? A Daiane é o peão. Confraterniza com o pessoal, come, dá risada, e daí aí aquele pessoal que as pessoas, que é? Uma experiência que une as pessoas das mais variadas origens, das mais variadas histórias de vida. Isso é parecido um pouco com o que acontece com o Encalhe dos 300. É uma experiência tensa, né, difícil, que une aqueles trabalhadores. Só que eles se unem ali, principalmente no final, por um interesse em comum das condições de trabalho deles. Ali não. Ali é uma união de não tem o que fazer. Assim, tá feita a porcaria, não tem o que fazer, vamos, né, vamos beber, vamos comer, vamos. Aí a balsa sai, né, aproveitar a vida. A balsa sai, o casalzinho lá achando tudo engraçado, dando risada, né? E vai ter um novo momento de confraternização que eles vão ter que numa parar para arrumar o step, porque eles só estão com o step, né? Eles param numa borracharia, aí o cara do vinho já pega, compra meia dúzia de garrafa de vinho, o cara do paletó, bebe vinho ali, a freira bebe também, o japonês fala assim, eu não posso beber por causa do médico, né? Porque ele tinha sofrido derrame. Por que ele não se importava, né? Porque ele não sentia cheiro. Ele tinha sofrido um derrame, não sentia cheiro, então ele dormia lá, sem sentir o cheiro da mulher do lado dela. E daí o peão fala assim, mas o médico não tá aqui, toma. O japonês bebe, dá risada. E daí tem essa segunda confraternização com o vinho, né? E, enfim, eles vão e chegam em Toledo, sabe? Daí tem uma revelação, né? O motorista, no meio daquilo lá, fala assim, olha, tem uma coisa para revelar, freira. Eu sei que a senhora não é padre, né? Mas eu tenho um pecado meu para confessar. A companhia, ela sacaneia as pessoas faz muito tempo, porque essa linha, se você pega até Cascavel, de Cascavel você vai para Toledo, tudo pelo asfalto. Mas a companhia não fala que é para não, né, porque senão ela vai ter prejuízo, porque a viagem até Cascavel de Cascavel Toledo é mais barata. Então a companhia tinha essa malandragem aí, sabe? E ele era orientado a não contar. E assim, gente, eu já passei por isso, um monte de gente já passou por isso. Você tem o caminho mais rápido e mais barato, daí as pessoas não te falam. Só se você perguntar. Se você perguntar, elas te falam. Por quê? Por mesquinharia mesmo. E daí tinha a mesquinharia da companhia, só que ele se sente responsável por aquilo. Mesmo ele não sendo a pessoa que está mentindo ali, ele está obedecendo uma ordem para mentir. Ele fala assim, olha, a verdade é essa, né? Aí o homem do pai tocou e falou, quer dizer que eu podia ter chegado já? Aí o pessoal fala, Aí a freira fala assim, olha, eu te perdoo, como pessoa. Agora a companhia é Deus que... com Deus, não é comigo. E ela fala como pessoa, né? Ela não fala como religiosa, porque ela não tem autoridade para isso. Mas essa parte é muito, muito bonita ali. Tem uma confissão de algo que está errado, né? Então eles passaram por toda essa tensão, por toda essa situação, por causa de uma mentira, por causa de uma situação, né, de mesquinharia, de desonestidade. Mas enfim, daí eles chegam, e daí é igual no caso do exemplo, secou a terra, cada um vai para o seu lado. Né? Chegaram em Toledo, cada um vai para o seu lado. Só que o homem do paletó, ele está profundamente transformado. Tá? Isso foi importante para ele. Tá? Ele se livrou do egoísmo, a freira pergunta para ele, você vai para onde? Irmã, para onde Deus me levar, porque agora tanto faz. Ela fala, que bom. Né?
Então, alguma coisinha você melhorou. Pega um táxi para a feira, vai embora, o casalzinho vai cada um para o seu lado, o motorista e o cobrador vão juntos para a pensão, dormem lá, daí a gente vê as condições, eles têm que lavar cueca na pia, põe cueca molhada, meia molhada na cama, né? Não tem que comer, porque já acabou a comida faz tempo, dorme, toma banho frio. Só que eles vão me dando risada, né? Porque são dois, assim, são dois solteiros que não tem nada a perder e estão curtindo a vida. Né? Dois jovens solteiros desmiolados. Só que no dia seguinte, o cobrador fala assim, olha, eu vou sair dessa vida. Aí o peão não, o motorista fala assim, essa linha não é para qualquer um. Eu falo, não é por causa da linha, é por causa da vida mesmo, porque eu quero melhorar de vida. Então tem outra transformação aí. Tá? Toda essa tensão serviu para mostrar para aquele jovem desmiolado, descabeçado, mulherengo, né, que é o namorador, que é o cobrador, que ele precisa crescer também. Ele precisa crescer como pessoa. Tá? Ele quer mudar de vida não só por causa da dificuldade daquilo ali, é porque ele está vendo que ali ele não vai para lugar nenhum também. Então ele quer crescer na vida. Isso é bonito. Né? E a última viagem não foi essa viagem. A última viagem é que eles vão fazer de volta, né? Que daí eles trocam a placa, que é Toledo-Londrina. Né? E daí termina o conto. E os dois terminam dando risada lá, porque eles falam, eu não vou chorar por isso, né? Que é uma piada interna deles. E termina o conto aí. É um conto muito bonito. Né? De novo, sobre pessoas que se unem em torno de uma experiência de muita tensão, né? E passam muito tempo juntos. A viagem dura 15 horas, ou seja, ela dura 5 vezes mais do que ela duraria. Tá? Meu pai passou por essa viagem na vida dele. Então tem toda essa... Infelizmente, aquela família não vai mudar de vida, né? Apesar de todo o amor que foi demonstrado por eles, pela oferta de trabalho, né? Pela freira mesmo, falar assim, olha, a gente pode levar a senhora para uma instituição religiosa, falar, não vamos separar das minhas crianças, porque as crianças querem ficar com a mãe, não é verdade, menina? A menina fica assim, eu não queria viver na rua. Mas, enfim. Ela provavelmente tinha algum problema mental, tem sinais disso, né? Que a mulher tinha um problema mental. Mas, assim, algumas pessoas não se transformam, outras se transformam. Né? E todo mundo que passou por aquela experiência vai ter algo a falar sobre isso, vai ter algo, né, a recordar sobre isso, principalmente sobre aquele momento em que eles foram tão generosos e tão bondosos em ajudar aquela família, né, sem esperar nada em troca. Então, acho que esse é um dos contos mais bonitos. Né? Esse é o último que a gente leu desse livro aqui. Agora a gente volta para esse aqui. E esse... Né, alguns contos desse livro a gente já leu, que é o Encalhe, dos 300, A Maior Ponte do Mundo, tá? E o Patê da Paixão, só que são livros que foram publicados em outros contos. Esse foi publicado só nesse aqui, foi para esse, inédito, né, na época. E ele é um conto mais simples, né, que é uma história de amor. Só que tem aí dois heróis, um herói e uma heroína, tá? Que é o Nego 2 e a Clara. Tá? E essa história meu pai viu acontecer, ele não viu acontecer uma vez, ele viu acontecer várias vezes. Os peões do café, da época do ouro do café, ele fala assim, quando Londrina era a capital mundial do café, então essa peãozada, eles ganhavam muito dinheiro, tá? Eles pagavam muito bem. Eram maços e maços e maços que eles iam com o bolso cheio. Só que, fala ali, eles gastavam numa noite tudo aquilo. Depois voltava, ficava devendo na pensão, ia para a zona, voltava para a fazenda, voltava com o bolso cheio. Teve muito peão ajuizado, meu pai conheceu vários, que comprava sítio, teve peão que chegou a comprar fazenda, virou fazendeiro. Mas a maioria comprava sítio, chácara, ia viver ali da terra, né, como pequeno proprietário. Aí fazia esse negócio, pedia para o meu avô, no caso, né, guardar dinheiro, e daí meu avô, né, a pensão era da minha avó, meu avô era dono da barbearia, mas ele ajudava a avó ali com as coisas da pensão, principalmente que precisava da presença dele ali para botar peão no lugar. Né? Meu avô era muito calmo, muito tranquilo, mas às vezes a avó também precisava dele. Então, do pé do zagueiro, que era meu avô. Guardava no copo. Meu avô ia lá, guardava. Aí falou assim, vou comprar uma vaca. A avó falava, não tem problema, a gente deixa a vaca aí no quintal. E o Nego 2 estava disposto a mudar de vida. Né? Não ia mais beber, não ia mais com mulherada, não ia mais gastar tudo na zona, né? Que ele ia comprar um sítio, que ele ia comprar uma vaca, não sei o quê. Já vai para a zona, já começa a beber com um, beber com o outro. Né?
Só que nesse dia, parece que ele colocou essa sementinha na cabeça dele de eu vou mudar de vida. Então tinha uma moça lá que ele ficava paquerando de longe, né, que ele não se sentia digno dela, e daí sim, uma questão dele, porque ele era negro, ele era loira, né, branquinha, e naquele tempo era bem complicado essa questão, e ele não se via digno nem de chegar perto dela. Então ele saía com as outras e nunca chegou. Naquele dia ele toma coragem, vai lá e resolve falar com ela. Né, o pessoal da boate lá, na casa, tenta dar um golpe nele, que eles davam nos peões, né? Ficava cobrando champanhe, onde eles não tinham pedido champanhe. Ela falou, não, tá, tudo bem, você não pediu, mas paga para ela, então. Ele falou, não, eu não vou pagar para essa feia, não, se for pagar, eu vou pagar para ela. Ele aponta para a loira, ela chama, ela estava atrás do balcão, não estava trabalhando, porque ela estava com tuberculose, se curando uma tuberculose, e era o último dia dela lá. E daí desenrola tudo, daí ele toma coragem e fala assim, olha, casa comigo. Ela falou, você tá louco, peão? Você é conversa de peão, que é isso? Não, casa comigo, daí eu sou apaixonado por você. Ele vai declarando aquele amor para ela, claro que era aquele amor que eu falei para vocês, aquele amor eros, né? Só da atração. Conversei com vocês, não sei em qual ponto eu falei sobre isso. 500 cervejas. Mas ele declara para ela aquele amor sincero, ela fala assim, não, você tá maluco, né? Ela estava já naquela noite, ela ia embora para ir morar com um fazendeiro, um velho fazendeiro rico, que ia, né, ela não ia deixar de ser prostituta, ela ia ser concubina do fazendeiro. Ele não ia casar com ela, não ia dar tudo do bom e melhor para ela, mas ele ia lá como concubino. Ele fala, não, você não vai viver com esse velho nojento, não, vem comigo, porque eu vou comprar um sítio, ó, aqui tem dinheiro, ele pega o dinheiro, dá na mão dela. Então ele estava resoluto. Então ele realmente foi homem. Tá? Descabeçado, mas ele tomou uma resolução. Ele falou, não, quero mudar de vida e quero casar com você. Quando ele bota o dinheiro na mão dela, ela não olha para o dinheiro, ela olha para ele e fala assim, esse homem gosta mesmo de mim. Então tá bom. Vai buscar suas coisas. Foi o que eu fiz com a Fernanda. Oh! Não desse jeito, mas a maneira como eu cheguei, né? Resoluto. Vai morar comigo. Então, ele chega lá resoluto, ela fala, tá bom, então vou buscar o resto do dinheiro na pensão, buscar minhas coisas, a gente já vai embora daqui. Aí acontece o seguinte, que ele falou, o seu Domingos falou assim, olha, é a última vez que eu guardo o seu dinheiro, porque toda vez você pede para eu guardar, pede para eu não te dar nem por polícia, não sei o que, vem aqui, faz escândalo, eu pego e dou o dinheiro. Dessa vez eu não vou dar. Aí ele falou, não, seu Domingos, porque eu vou casar, porque eu vou comprar o sítio, não sei o que. Mas é toda vez essa história. Aí o seu Domingos, que era meu avô, o que ele faz? Liga para a polícia. Chega a polícia lá, era um peão grande, os polícias até olham para ele assim com medo, ele bate um, bate o outro, chega outro com arma, ele pega, dá uma coronhada da arma no sujeito, tá? Isso é tudo coisa que meu pai viu acontecendo, tá? Peão batendo em polícia, fugindo, tudo, era um faroeste o negócio, né? Aí eles vão buscar viatura com mais peões, daí vai a, como é que fala, a diligência. Não é só 2, não. Aí vai vários, todos armados, e vão pegar ele de porrada. Aí ele, no que eles foram buscar a diligência, ele já fugiu para a boate de volta, todo sujo de barro, caiu na lama londinense, todo sujo. Chega lá emporcalhado, fala assim, vamos embora que a polícia está atrás de mim. Né? Os peões, inclusive, falam assim, tá a polícia inteira atrás de você vai ser preso, eles vão te bater. Os dois, ele paga o que ela tá devendo ali na boate, vaza, os dois vão embora e, né, final feliz. Compra o sítio, vão viver em Maringá, ele vai para a companhia de terra, né? Antes disso ele vai na companhia de terra e fala assim, quero comprar um sítio agora. Aí o cara da companhia de terra fala, tá bom. Não tinha muito horário de trabalho, eles atendiam qualquer horário. Mas aqui em Londrina não tem Maringá. Fala, tudo bem, melhor ainda, vai para Maringá com a moça e final feliz, bonitinho. Né? Mas tem esse conto, ele é meio assim alucinante a narrativa. Você vai vendo uma cena atrás da outra. É um conto bonitinho, né? Assim, parece que é irreal, mas é real, porque meu pai viu isso acontecendo várias vezes. Né? Esses caras enriqueciam, se apaixonavam pelas prostitutas da zona, elas acabavam gostando deles também, e eles iam viver aquela vida meio uma linda mulher. Né? Só que não era um bilionário. Tá. Gente, a Fernanda não conhecia a Fernanda Zoni. Então, quando eu falei que foi igual comigo, é que eu cheguei para ela com a mesma resolução.
Vou parar de ser moleque, vou virar homem, vou casar. Cheguei a pedir ela em casamento, assim. Aí, né? Mas, então, o que acontece? Você tem um cara que era um descabeçado, né? Que era aquele peão alegre, bobalhão, que pagava tudo para todo mundo, tontão, vivia na zona, perdia dinheiro, e que vira homem. Né? Ele falou, não, eu vou virar homem hoje. E mesmo que ele tenha se desviado e ido para molecagem, chega uma hora que ele falou assim, tá, agora é a hora de eu virar homem. Vou virar homem por quê? Por causa dela, porque eu gosto dela. Então ele faz isso por quê? Não por ele, mas por ela. E ela faz com que ele seja transformado. Mesmo que não conheça direito e tudo. Ele toma uma resolução e fala assim, vou atrás e vai ser isso. Tá? Então vamos dizer assim, o Nego 2, ele tomou a resolução que o pessoal do ônibus não tomou. Né? Ninguém falou assim, não, vamos pela estrada de asfalto e a gente pega mais 100 quilômetros, mas chega em segurança. Ele falou assim, eu vou pegar essa estrada. E é ela que eu vou seguir. Convenceu a mulher, enfrentou a polícia, né? Passou por todo o Ribeirão, ganhou muito generosamente do meu avô, quer dizer, do seu Domingos aqui. A dívida dele na pensão foi paga, ele não precisou pagar, foi presente de casamento, né? E meu avô fazia essas coisas mesmo. E foi embora ser feliz. Então, assim, é uma história com um final feliz, bem bonita, só que ela tem um significado profundo, esse heroísmo dele, né? Qual foi o heroísmo do Nego 2? Enfrentar a polícia? Tá, ok, ele tomar uma resolução de vida e seguir com ela até o final, virar homem. Tá? Qual foi o heroísmo da Clara? Confiar nessa resolução e ir junto. Tá? Por que ela ia ser? Ela ia continuar na mesma vida degradada que ela tinha. Né? Ia largar a boate por ser concubina de um fazendeiro. Não ia mudar de vida, só ia mudar de lugar. Né? Então, para deixar de ser concubina, ela foi ser esposa e mãe. Então, é uma coisa bonita. É um casal que se formou ali já foi forjado na doideira. Mas é isso. Gente, gostaram desses dois contos, das análises? Deixa eu ver, já tem comentários aqui. Comentário. Quando você vê o conto teria 40 páginas, achei que seria uma leitura cansativa e chata. No entanto, comecei a ler, achei extraordinário. Não, então, os contos eu falei, o conto tem umas 30 páginas, pessoal, mas ele vai assim. É porque a escrita dele é muito dinâmica, né? Ele conta, é como se ele estivesse contando uma história, oralmente mesmo. A forma como a obra foi escrita, com riqueza de detalhes, fez-me imaginar a situação tomando a leitura envolvente e dinâmica. O texto simplesmente fixou-me na leitura. Ah, muito legal. Achei ambos cativantes. Legal. Inclusive, teu pai leva a gente na conversa, né? Se você é adolescente com teu pai, é o óbvio. Criança. Criança, adolescente. Gente, meu pai, ele é muito bom criador de histórias. Tá? Inclusive, ele conta umas mentiras absurdas, às vezes. Ele fazia essa brincadeira com os meus irmãos mais velhos, comigo, com a minha irmã mais nova, quando a gente era criança. Ele começava a contar umas histórias mirabolantes, absurdas. Ele ia viajar para um país na África, ele ia trabalhar lá como repórter, não sei o quê. Ele começava a dar uma riqueza de detalhes e a gente começava a acreditar. Falava, nossa, que legal. Eles têm uma crônica, inclusive, assim, vamos para Tabique. Que é ele enganando a minha irmã caçula. Então ele... Qual o processo para lançamento de um livro? Olha, Samuel, por exemplo, um livro de contos, como esse que meu pai lançava. Ele escrevia vários contos, selecionava alguns deles, porque nem todo conto que escreve é bom, e mandava para uma editora. A editora vê se gostou ou não, e às vezes você manda uma quantidade, a editora corta alguns que ela não gostou, que o editor não gostou, e daí fala, eu quero esses 10. Aí publica aqueles 10. Mais ou menos assim. Né? O autor manda para as editoras. É um processo de escrita como qualquer trabalho. Ele trabalha lá diariamente, levanta, escreve. Meu pai, ele tem o pico criativo dele é de manhã. Então ele acorda bem cedinho, de madrugadinha, vai lá, toma café, toma banho frio, tudo, e escreve até 10, 11 horas da manhã. Aí depois ele faz outras atividades. Tá? Tem escritor que tem pico criativo à noite, de madrugada. Aí depende do... Mas é um trabalho como se fosse um ofício mesmo. Ele é um ofício. Tem um trabalho de pesquisa. Uhum. Tem trabalho de pesquisa, às vezes, do assunto que você está fazendo.
Por exemplo, quando ele foi escrever o Encalhe dos 300, ele não vivenciou aquele encalhe. Ele leu reportagens a respeito dele. Porque quando teve encalhe, ele tinha o quê? 7 anos de idade? 9 anos de idade, entendeu? Por causa do seu Celso. Ele foi Sim, pesquisar muito. Então, assim, quando a gente fotocopia a obra de um autor, você está tirando o trabalho dele, sim. Tá ali pra caramba. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Gostaram bastante desses de hoje? Deixa eu ver. Então, gostaram bastante, né? Vocês têm algum comentário para fazer sobre os 2 contos? Qual gostou mais? Qual gostou... Eu gosto muito dos 2. A Gabriela gostou bastante de ambos. Tá? Bom, para a semana que vem, vocês vão ler um conto de tarefa, que é um conto mais curto, tá? E 2 contos do dia, que são contos bem curtinhos, que vão encerrar esse ciclo das coisas mais neorrealistas. Um conto, inclusive, é inédito, tá? Que chama Mergulho, e fala muito sobre as pessoas no dia de hoje, tá? Mas não vou dar spoiler. O outro chama, que vocês vão ler para casa, chama A Última Pelada do Mané. É uma homenagem do meu pai ao Mané Garrincha. É um conto encomendado por editora, mas ele ficou muito bom. Um outro chama A Última, né? 2 contos chamam, esse chama A Última, que é sobre o falecimento de um amigo dele. Tá? É curtinho, tá? Mas é muito bonito, muito profundo. E esse Mergulho que vocês vão ler no dia, que são contos curtíssimos. Tá? E daí, na outra semana, a gente já vai começar, abril já vai começar com História de Menino. É outra pegada. Tá certo? Então, agradeço a presença de vocês hoje. Como sempre, os contos seu domingos passam de 1 hora, dá quase 2, quase 1 hora e meia. E agradeço a presença, a participação, tá? E depois eu deixo certinho quais são os contos que vocês vão ler, mando o conto para vocês lerem em casa, tá bom? E brigadão. É que os escritores de 30 anos chamam ele de seu Domingos, né? Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite, bons estudos para quem ainda vai estudar, quem tem prova amanhã, tá bom? E até mais. Até amanhã, quem vai fazer minha prova amanhã, inclusive. Tchauzinho, gente.